Olá, eu sou Ângela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta, e vou hoje fazer a entrevista com a doutora Luana Vaccari. Ela é uma advogada especializada em direito à saúde. E por que saúde? Porque o cancelamento unilateral de contratos de planos de saúde tem deixado muitos consumidores apavorados. E não é para menos, né? Receber um comunicado da operadora de saúde de que não poderá mais contar com as coberturas, para muita gente é desesperador. E os cancelamentos vêm se tornando algo tão problemático e tão frequente que a própria Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, emitiu uma nota técnica recentemente com estudo a respeito desses cancelamentos unilaterais de contratos feitos pelas operadoras de saúde. A investigação foi motivada pelo aumento expressivo de reclamações registradas nos sistemas do consumidor.gov.br e do Proconsumidor, mas, infelizmente, não vai além disso. Então, você, consumidor, pode fazer alguma coisa se você está vivenciando essa situação ou tem receio de receber um comunicado do cancelamento, sabe o que pode fazer? Sabe se pode reativar esse plano? Será que é possível tentar brincar esse cancelamento? Bem, quem vai dar todas essas respostas para a gente, vamos lá, é a Luana Vaccari. A gente já apresentou ela no início, que é a advogada, e ela já está aqui com a gente online. Luana, muito bem-vindo aqui ao programa Consumo em Pauta. A gente tem uma batata quente na mão, né? Todo mundo está com uma batata quente na mão, que é essa questão dos cancelamentos unilateral dos planos de saúde. Bom dia, eu agradeço o convite. E, de fato, assim, é um assunto bastante polêmico e que eu tenho recebido diariamente muitas reclamações. As pessoas não têm muita consciência do que pode fazer quando acontecer um tipo de cancelamento. Então, assim, hoje em dia, o que nós estamos nos deparando? As operadoras de saúde, de maneira maciça, todas elas, têm agido em condutas abusivas com os consumidores e deixam eles a ver navios na hora de fazer valer o direito. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o cancelamento, tá? Tivemos, no começo do ano, uma leva de cancelamento expressivo de um determinado plano de saúde em virtude de idade, tá? Então, o que aconteceu? Eu recebi alguns comunicados, alguns questionamentos. Doutora, eu tive meu plano cancelado sob a alegação de que eu tinha 21 anos, eu fiz 21 anos e eu não posso mais ser dependente do meu pai no plano. Só que a pessoa já está com 40 anos de idade. Então, assim, essa situação ocorrida 20 anos atrás e o consumidor, nesse momento, é surpreendido por um cancelamento. O que eu faço, doutora? Então, é uma situação altamente abusiva, porque a operadora de saúde passou anos a fio aceitando a mensalidade, garantindo a prestação de serviços médicos hospitalares, e no momento que, de repente, eles alegam, é o desequilíbrio econômico-financeiro, eu manter a pessoa fora das condições do contrato nessa época vai trazer prejuízos para mim. Então, eles entendem por bem, vamos cancelar. Mas não. Ocorrendo esse tipo de situação, o que eu oriento ao consumidor, busque os seus direitos, porque você consegue sim reativar um plano quando acontece esse tipo de situação. Então, assim, é de fundamental importância também que o plano esteja quitado pontualmente. Se você tiver algum tipo de atraso, isso vai impactar também, tá? Então, essa é uma das situações que eu verifico que a gente consegue sim reativar o plano. Em 2 casos, planos empresariais, que é um assunto, assim, um leque gigante, né, para ser abordado. Então, eu vou trazer algumas coisas. Nós temos planos individuais, planos coletivos por adesão, aqueles planos familiares, cada um com a sua particularidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um plano coletivo por adesão, esse plano, qual que é a característica dele? É que são várias vidas dentro de um plano, onde o uso do plano, ele consegue ser dividido entre as pessoas. Então, para você entender, nós trabalhamos com o mutualismo. O que é isso? São várias vidas em um plano, contribuindo mensalmente para um fundo comum.
Em termos, assim, de mais fácil entendimento, é como se cada um daquele plano colocasse no cofrinho todo mês um valor. É todo mês, que é a mensalidade. Então, todo mês colocando ali aquele valor, colocando, colocando, colocando. E numa eventualidade do acontecimento de um sinistro, que é uma enfermidade, uma cirurgia, um tratamento oncológico, a operadora de saúde pega o dinheiro do cofrinho e vai fazer o pagamento e vai arcar com a terapia, a cirurgia, o medicamento, em virtude desse fundo comum. Então, o coletivo por adesão. Quanto mais vidas nós temos, maior a contribuição e mais fácil de diluir o risco naquela situação toda. Esse é um coletivo por adesão. O plano empresarial, que nós chamamos de falso coletivo, quando existe aquela abertura de CNPJ, ou quando existe já um CNPJ aberto, e ocorre a contratação do plano para poucas vidas, que se caracteriza como um plano familiar. Então, um exemplo, uma família de 4 pessoas tem um CNPJ aberto, então vamos contratar um plano de saúde, porque assim, hoje em dia é inviável um plano individual, é impagável. São valores exorbitantes e poucas Impagável, operadoras. impagável e você não encontra, né? Não tem disponibilidade no mercado, né, para Exato. vender. Poucas operadoras oferecem essa opção, Uhum. diferente de muito antigamente, antes de 1998, onde existiam esse tipo de plano, essa contratação. Então, essa família de 5 pessoas contrata o plano, e aí é o falso coletivo, plano familiar, mas que, por essência da contratação, é um plano empresarial. A mesma situação, contribuição mensal para um fundo comum, que no momento da necessidade utiliza. A dificuldade, neste caso, é o reajuste, a diluição, é dividir o risco ali em poucas pessoas. Então, o que acontece com um plano desse? O reajuste no ano seguinte é elevado. E tem o individual. O individual é aquele plano contratado para uma pessoa só, eventualmente tem um beneficiário, mas que, por essência, é um plano individual. Este é regido pela ANS, enquanto que os outros não. Cada um tem a sua categoria. Aí tem uma intermediadora, não posso citar nome, mas tem uma intermediadora que faz toda a atuação entre a operadora de saúde e a empresa, enquanto que os individuais não. E aí, quando que a gente fala do cancelamento? Quando temos o plano, que a grande maioria hoje são os coletivos por adesão, ou até aqueles que vêm por sindicato, ocorrem cancelamentos. Quais são as situações? Então, o individual, aquele que é individual, que é regido pela ANS, esse dificilmente tem cancelamento unilateral. Ou também tem. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Sim. O primeiro exemplo que eu dei do cancelamento por idade são planos essencialmente individuais, onde tem a contratação de uma mãe que contratou o plano e nasceu o filho e ela pode, por lei, colocar o filho no plano. Mas é um plano por essência individual. E são esses os planos que estão ocorrendo cancelamento. Que é um cancelamento abusivo. É uma cláusula que consta no contrato do individual. A partir de tal idade, se o beneficiário não tiver mais dependência econômica financeira com o titular, ele será excluído do plano. Essa cláusula é altamente abusiva. E eles só estão se valendo dessa cláusula no momento muito posterior à idade. Então, essa cláusula ocorre com 21 a 24 anos. Só que eles estão retirando do convênio quando a pessoa já está com 40 anos, 42, e eu peguei casos que nos 40, 42, essas pessoas estão em tratamento médico. Não tem como sair do plano. Isso é vedado. Hoje, a principal motivação, pelo que você está colocando aí, de cancelamentos unilaterais, tem sido em razão de coisas que o próprio plano de saúde esqueceu de fazer há um tempo atrás, é isso? É um dos motivos. É um dos motivos. Quais seriam os outros, então? Esses planos coletivos têm o prazo para o pagamento para que não seja cancelado. Tá? Entretanto, eu recebo casos de cancelamento pelo inadimplemento, pela falta de pagamento da mensalidade, sem nenhuma comunicação. Então, o beneficiário fala, poxa vida, cancelaram o meu plano, eu descobri porque eu fui fazer uma internação, uma consulta, mas eu não sabia nem por quê. Aí eu fui me lembrar que eu tinha esquecido de pagar a mensalidade de abril, mas assim, eu esqueci, mas eu quero continuar com o plano. E aí, primeiro questionamento, você recebeu um comunicado, você recebeu um e-mail, um telegrama, não recebi nada. Aí nós procuramos, aí vem um boleto, com letrinha desse tamanho, ao final do boleto, você está com uma parcela em aberto, precisa pagar.
Isso é errado, é totalmente contra o consumidor, porque se você está no meio das suas atividades cotidianas, recebe boleto para o pagamento do plano, você vai ficar olhando tudo que está escrito, vai lá, não, eu vou pagar para poder garantir a prestação de serviços médicos hospitalares. Muito, assim, poucas pessoas vão falar, ah, não, deixa eu ler o que está escrito ao final. É falta de clareza de informação. Então, isso Tá. também é vedado. Então, o consumidor tem direito, sim, de reativar o plano neste caso. Agora, uma outra situação que eu sei que acontece muito é a fraude. Eu vou dar alguns exemplos. Ah, é que hoje em dia é um pouco mais difícil porque a gente tem carteirinha digital, né? De convênio, Sim. mas já aconteceu muito. Ah, eu preciso ir ao médico, preciso passar numa consulta no hospital, não tenho convênio. Aí o amigo, usa minha carteirinha. Vai lá. Isso é fraude, é errado. Nesse caso, cancelamento sim. Ou poucas pessoas falam, não, eu fiz isso, mas eu tenho boa fé. Eu acredito que tenha sim. Quando a pessoa reside num local, São Paulo, e começa a fazer cotação. Nossa, mas que caro em São Paulo. Ah, deixa eu ver em Minas Gerais. Ah, deixa eu ver no interior. Deixa eu ver quanto fica no litoral. E aí você faz a contratação de um plano que você vai fazer o uso, vai utilizar no local que você reside, mas contrata para uma comarca diversa. Por quê? Porque você vai fazer cair o custo disso. Então, tem muita gente sendo mal orientada, tá, por pessoas que fazem a venda de planos de saúde, dizendo, não contrate em São Paulo. Você vai usar o plano sempre, tem extensão de municípios, mas contrate no interior ou no litoral, porque a mensalidade vai ser muito mais baixa. Isso é fraude. Isso também é uma causa de rescisão unilateral da operadora de saúde que está totalmente legitimada para fazer isso. Então, minha orientação sempre, não façam contratações deste jeito, que vai dar ruim em algum momento. Por Agora, exemplo, doutora, em qualquer situação de cancelamento que a operadora irá cancelar o plano de saúde do consumidor, se eu não me engano, ela é obrigada a avisar com antecedência. Isso é realmente legal? É isso que tem que ser feito? Quer dizer, então, o consumidor tem que receber um comunicado. E se ele não receber, aí sim é uma questão, um motivo para ele tentar reativar esse plano? Então, primeiro a gente precisa identificar o motivo pelo qual a operadora de saúde decidiu cancelar o plano. É. Porque duas únicas situações ela pode, que são essas: fraude ou inadimplemento, cancelamento legitimado por lei de maneira unilateral. Fora isso, não tem outra situação que pode ser cancelada. A gente pode trazer questões contratuais que a operadora fala, ah, mas isso está no contrato. Mas se trouxer uma lesão para o consumidor, uma desvantagem exagerada, então não pode acontecer. E quando chega, nós temos uma cláusula no contrato que eu posso, num determinado momento, cancelar o plano de saúde desta empresa. Aí a operadora vai lá e fala: você tem 60 dias ainda de plano, mas ele será cancelado na data tal. E um dos beneficiários em meio a tratamento oncológico. Aí faz como? Vai morrer? Não vai. Vai continuar no plano, sim, artigo 13, se o segundo da lei que regulamenta os planos de saúde. Não pode, em hipótese alguma, cancelar o plano em meio a tratamento, em meio à internação. Então, nós temos casos, assim, bastante assim, sérios de não só tratamento oncológico, mas cirurgias agendadas. Nós temos casos de terapias de crianças especiais. Eu atendo muita família de atípicos e apavorados com isso. Nós recebemos um comunicado que teremos o plano cancelado e o meu filho é autista e eu preciso do tratamento. O que eu vou fazer? Sem o tratamento, meu filho tem crises constantes, ele se mutila, ele grita, ele fere outras pessoas ou fere a si próprio. Então, são situações muito delicadas e que a gente tem que dar essa visibilidade para o consumidor. Ele não está sozinho nunca. Então, se deparando com uma situação considerada lesiva, procure seus direitos. Quer dizer, Sim, garantindo sempre o pagamento da mensalidade certinho para que tá. seja emitido. Ou seja, se ele chegar para ele uma informação ou ele souber que o plano dele foi cancelado sem uma justificativa válida, tá? O que ele deve fazer de imediato, né? Qual seria a atitude do consumidor, aonde ele deve recorrer, o que ele pode fazer nesse momento? Identificar o motivo do cancelamento. Então, sempre eu falo, comunicação
com a operadora de saúde, sempre por escrito, sempre no aplicativo, nunca por telefone. Se for por telefone, com número de protocolo, data e hora da ligação, nome do atendente. Porque o meu plano foi cancelado. Eu quero saber, eu Tá. tenho direito. Formalize sempre. E tente entender o motivo. Se foi um cancelamento por falta de pagamento, observe, recebeu o comunicado? Não, não recebeu? Vamos reativar, vamos fazer a quitação e reativar. Cancelamento por fraude? Sinto muito. Infringiu as normas, também aí não tem muito o que ser feito. Cancelamento em meio de tratamento? Não, não pode, é vedado. Vamos reativar o plano. Então, com todas essas informações, formalizado, e ciente de que, com todos esses documentos, assim, eu tenho clientes que eles falam, vou fazer uma reclamação na ANS ou na ouvidoria do plano. O que eu digo, algumas pessoas se sentem mais confortáveis em esgotar as instâncias administrativas antes de ajuizar. Eu digo, não tendo doença envolvida ou risco de vida, tudo bem, busque, mas demora o retorno, demora a formalização, demora para você receber. E muitas vezes você recebe, inclusive da própria ANS, não posso fazer nada, busque diretamente o operador de saúde. Eu atendi um caso ontem, assim, cancelamento em meio de tratamento, gestação de risco. Tá, Mas eles... então, uma boa dica aí que você deu é, se você recebeu ficou sabendo do teu cancelamento do teu plano sem uma justificativa válida, quer dizer, a justificativa que não foi fraude, não foi nem atraso de pagamento, quer dizer, não poderia ter sido cancelado. Se você não estiver em tratamento, você pode se valer dos órgãos de defesa do consumidor para te ajudar nessa questão. Agora, se você está em tratamento de saúde, aí o caminho é buscar o judiciário, ou seja, ir atrás de um advogado mesmo e tentar reverter isso. Para reverter isso, tentar não, para reverter. Eu vou passar a minha experiência. Tá. Na grande maioria, quando nós buscamos esses órgãos administrativos, a demora é muito elevada, o plano acaba sendo cancelado efetivamente no meio do caminho, e a pessoa fica sem ter como se valer de direitos em caso de internação. Então, o beneficiário, se deparando com uma situação assim, eu oriento, vá buscar os seus direitos através do judiciário, porque é mais célere, garante uma manutenção, depois você não fica um período descoberto para falar, e agora o que eu faço? Contrato outro, eu terei carências, sendo que pode ser resolvido nesse meio de caminho. Então, tá, e o que ele precisa apresentar de documentação para ele poder recorrer e não ter o seu plano cancelado? Primeiro, saber o motivo do cancelamento. Ok. Tá? Formalizado pelo aplicativo. Tem bastante operadora de saúde hoje que faz contato por aplicativo, WhatsApp. Então, ter sempre formalizado. Identificando o motivo, aí ver se realmente não infringiu alguma norma. Não se tratando de fraude, que para mim é um dos casos mais difíceis, mas que não tem muito o que ser feito, se efetivamente foi uma fraude. Agora, em caso de inadimplemento, o cancelamento em virtude da perda da condição do titular ser o responsável financeiro, também podemos verificar isso. Então, ciente do motivo do cancelamento, junta a documentação, junta pagamento de boleto, todos quitados, na eventualidade de ter um em aberto, já se programar para fazer o pagamento desse, na hora que for pedir a reativação, verificar se tem uma doença em andamento, ainda que não tiver, é importante que você vá atrás dos seus direitos para não ficar descoberto. E tem um caso assim muito importante também. A pessoa o consumidor, de uma maneira geral, ele tem o direito de cancelar o plano de saúde no momento que ele entender que não consigo mais pagar. Então eu recebo assim, doutora Luana, meu convênio foi para R$8.000, eu não consigo pagar. Quais são as alternativas? Aí eu dou as alternativas, falo, você pode ir por este caminho, por outro. Aí ele fala assim, ainda assim não dá, precisarei contratar outro plano. O consumidor vai, comunica o cancelamento para a operadora de saúde, e a operadora fala assim, tudo bem, vamos pagar então uma multa de 2 meses de plano, que é o aviso prévio pelo cancelamento. E o consumidor fala, se eu não consigo pagar R$8.000, quem dirá 16 mil de multa? Me ajuda. Isso acontece muito, e com muita frequência, porque o consumidor pode cancelar o plano, operadora de saúde, só nos casos que eu citei.
Tá? Então, o que é essa multa de aviso prévio? O consumidor faz o pedido do cancelamento, a operadora manda essa multa, que são 2 mensalidades, em virtude de, não, temos um prazo de fidelidade. Isso não existe mais. De tanto que isso ocorreu, o PROCON do Rio de Janeiro acabou ajuizando uma ação civil pública contra a ANS para que retirasse a vigência dessa possibilidade, porque era lícito, a operadora de saúde podia fazer. Só que depois dessa ação civil pública que foi julgada, retirou a multa, não pode, é errado, é vedado, e já transitou em julgado, não cabe recurso, então o consumidor não é obrigado mais a fazer o pagamento desse aviso prévio. Embora isso tenha acontecido, não está mais na lei, artigo revogado, as operadoras de saúde continuam cobrando a multa por aviso prévio. Então, atenção, se você quiser cancelar o seu plano, não é obrigado a pagar multa. O consumidor consegue ele mesmo buscar o judiciário, tipo o juizado especial civil, para resolver essa questão de reativar o plano de saúde? Ou, vou te perguntar isso, mas eu acho que a gente tem uma clareza aqui, uma transparência, ou ele necessariamente tem que contratar um advogado? Não, ele não tem que contratar um advogado. O juizado especial, ele trata causas pequenas, ele não tem parte de provas, a gente não consegue ter um determinado momento de apresentar provas, mostrar os direitos. Então, assim, existem situações que o consumidor consegue, mas em outras ele precisa se valer da justiça comum. Eu dificilmente oriento aí para o juizado, mas com certeza o consumidor pode fazer essa opção. Mas no juizado não tem tanta, o órgão julgador, ele não tem tantos meios de comprovar o direito, de entender o que está acontecendo, como uma justiça comum, em que a gente tem inclusive prazo para comprovar o que está acontecendo. Porque eventualmente, quando você entra com a interposição de uma peça no juizado especial, que é o consumidor sozinho, ele vai falar do jeito dele. Ele, de repente, não sabe exatamente como fazer, qual artigo de lei trazer, então vai ficar entre ele, a operadora, e o magistrado. Tem situações de êxito? Tem situações de êxito. Mas se eventualmente ele precisar recorrer, aí vai ter que ter a contratação de um advogado. Aí não tem jeito, o recurso vai ter que ter. Quando você busca o juizado ou busca a própria justiça comum para reativar, para não deixar seu plano ser cancelado, ou para reativar aquele plano que já foi cancelado, do juiz a determinar naquela hora de continuar, que dele continuar, ou isso vai para um julgamento, vai demorar um pouco esse processo todo, e ele pode ficar um período sem cobertura. Pode, com certeza pode. No juizado existe a audiência de tentativa de conciliação, que é a inicial. Não é sempre que ela é agendada na hora, então, raríssimas vezes eu vou para o juizado. Eu entrei no juizado faz pouco tempo, a audiência está agendada para 2025. Então, assim, tudo bem, não é saúde, mas saúde, assim, a determinação é que seja um pouco mais rápido, mas não sabemos quando vai ser ajuizado. Vai ser agendada a audiência. E na audiência o juiz faculta. Então, temos algum acordo, operadora de saúde, consumidor, vamos tentar acordar. Se a operadora fala, ok, vamos reativar, não vamos questionar, então termina ali na audiência mesmo. Mas dificilmente a operadora aceita isso, então ela prefere seguir. Aí apresenta a defesa, aí o beneficiário vai ter também que se manifestar sobre aquilo, aí vai vir a sentença, a decisão final. E se ele não estiver satisfeito com o decidido, recurso, através de advogado. Eu, particularmente, prefiro direcionar a saúde para a justiça comum. E aí, na justiça comum, esse processo é mais rápido? Sempre com pedido liminar, né? Então tá. Aí, na justiça comum, você consegue pedir a liminar. No juizado também consegue. Consegue, tá. Exatamente. Mas, assim, eu prefiro tratar saúde na justiça comum porque eu posso juntar provas a qualquer momento. Se eu tenho alguma situação, assim, de mais risco, eu peço, excelência, preciso apresentar. E é risco de vida. Vamos decidir. Então, na justiça comum, como que a gente costuma atuar? Recebeu a situação. Vamos pedir uma decisão antecipada e vamos conversar com o juiz. Hoje em dia existe o despacho virtual, né, que é o balcão virtual, assim como nós estamos fazendo, nós conseguimos fazer com o juiz, com o cartório, e tudo isso dá uma celeridade no julgamento. Então, por isso, eu ainda prefiro justiça comum. Mas liminar também no juizado ocorre.
É que aquela questão assim, né? O consumidor atuando sozinho é sempre mais difícil para ele, pelo não conhecimento da matéria, só por isso, e da Ah, parte processual. ou seja, a liminar ele, nessa área de saúde não é só quando ele tem a negativa do tratamento que ele precisa, mas também no caso de o plano dele ter sido Tem sido cancelado. cancelado. Com Tá? certeza. Tem casos Uhum. que meu plano vai ser cancelado daqui 10 dias. Vamos entrar com uma liminar. Primeiro, entender o porquê do cancelamento e uma medida liminar para garantir a manutenção, se estiver tudo ok, tudo certinho, se for uma conduta abusiva, se ficar caracterizado, tudo provado, entramos com pedido liminar para que o plano não seja cancelado. Então, essa é uma faculdade também, é um direito. Tá, e quando o julgamento dessa liminar, o consumidor corre o risco de ter alguma, de perder, Retaliação do e daí plano? perder e aí ter que pagar alguma coisa, quer dizer, ele precisa estar ciente de que a liminar, ele pode a qualquer momento ser cobrado, perder ela e ser cobrado? É assim, um processo judicial, que todo advogado, é dever do advogado falar para o cliente, não existe causa ganha. Nenhuma, em nenhuma hipótese. A chance da perda e do êxito é exatamente igual. Ainda que a documentação trazida seja maravilhosa, esteja perfeita, redonda, que eu, pela minha experiência, ou o advogado, pela experiência, saiba, não, essa vai ser ganha, eu nunca vou falar isso para um cliente meu. E se algum advogado vier um dia falar isso, procure outro. E eu não vou só falar como vou dar exemplos. Eu atendi uma família com uma criança com leucemia precisando de um medicamento. Estudamos o caso, ingressei com pedido liminar, conseguimos o medicamento, a criança começou o tratamento, estava seguindo bem. Um mês depois, eu atendi outra família com uma criança com a mesma doença e a mesma necessidade de medicamento. Eu tenho muitos anos de experiência, eu sabia que eu ia conseguir. Mas eu não falei para a família, não, nós vamos conseguir. Nós vamos entrar, o direito está aprovado, depende da avaliação do magistrado, do julgador. Pois bem, entrei com um processo exatamente igual. Caiu em outro cartório. O juiz não concedeu o medicamento, falou, preciso ouvir a operadora de saúde e por qual motivo ela recusou. Eu me apavorei, claro, porque é doença, risco de vida. Na mesma hora, eu apresentei um recurso para o tribunal para ele rever essa decisão liminar, falando, pelo amor de Deus, é uma criança, pode morrer. Chegou no tribunal, claramente reverteu. O tribunal falou, pelo amor de Deus, já dá o remedinho para a criança. Só que o prazo entre a decisão liminar, elaboração do recurso, chegar no tribunal e ser julgado, que foi um prazo curto, a criança veio a óbito. Então, você vai falar o quê para uma família? Mas, doutora, você garantiu, é causa ganha. Você ganhou um outro caso. Por isso que a gente nunca pode falar para nenhum cliente que é causa ganha, ainda que você ganhou todas as causas. E se você se deparar com uma situação dessa, você vai falar o quê para a família? Então, eu alerto todos os meus clientes: 50% de chance de êxito e de perda. Igual, nivelado. Eu falo da minha experiência nos processos similares, mas que conseguimos uma liminar, a liminar pode ser revertida, mas nós vamos usar todo o nosso conhecimento para que ela seja mantida e sedimentada. Porque, assim, um advogado que ele tem um conhecimento processual mínimo, ele consegue obter uma liminar. A dificuldade não é aí, a dificuldade é sedimentar, é manter. Uhum. Porque nós temos muitos casos de liminares obtidas em primeira instância que chega ali na sentença e no tribunal são revertidas. Então eu recebo o cliente e falo assim, mas eu consegui, e agora eu perdi. Como? Então, assim, como eu falo, é muito importante que o advogado ele tenha o conhecimento específico de uma matéria e siga nela, não saia assim, mas eu Tá. faço isso, eu faço outra matéria, eu sigo pelo outro, eu gosto de consumidor, de empresarial. É um risco muito grande para o cliente. Então, assim, identifique-se com uma matéria e siga com afinco até o fim. Isso vai garantir um resultado muito melhor, um aprendizado, uma especialização. E com certeza seus clientes vão ficar satisfeitos e não vão se deparar com situações assim. Eu recebo muito liminar sedimentada, medicamento. Chega na sentença, reverteu. Aí eu falei, mas o que aí você vai ver o processo, aí você vê e fala assim, poxa, faltou isso, poderia ter colocado um relatório diferente, poderia ter mostrado a consulta médica ocorrida na semana anterior ao julgamento. Então, o cliente tem que estar ciente que uma liminar pode sim ser revertida.
Doutora, nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Mas, assim, do nosso bate-papo aqui, dessas informações todas que você nos passou, eu chego à conclusão de que, olha, cancelamento de planos de saúde de forma sem justificativa válida, né? Se a gente falar isso, é possível reverter. E aí só basta que o consumidor vá buscar seus direitos que ele tem. É isso, né? Exatamente. Muito. Precisado de toda a documentação necessária para tanto. Com toda a documentação, sim. Por isso é bom ele estar sempre guardar, né? Faz seu arquivinho online lá e guarde todas as documentações para caso você precise, você tenha lá. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelas informações que você trouxe para a gente, elas serão super úteis, acredito nisso. Em breve, espero te reencontrar em breve para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Eu adoro falar sobre isso mesmo. Acho que a pessoa tem que ficar consciente dos direitos. Ótimo, eu também acho que as pessoas têm que estar conscientes dos direitos. E aí entra meu trabalho também de passar isso para elas. Mas muito obrigada, e assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Hoje nós conversamos com a doutora Luana Vaccari, ela é advogada especialista em direito de saúde, e ela nos trouxe informações valiosíssimas sobre a reativação de planos de saúde cancelado pela operadora sem justificativa válida. E a gente volta na próxima semana. Até lá.